Bom dia, alunos. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bastante importante ligados aos temas de comércio global que nós estamos aprendendo nas nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar, dentro do tema de blocos econômicos, o Mercosul. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos os tipos de blocos econômicos, as várias categorias de blocos econômicos. Agora nós vamos trabalhar o Mercosul especificadamente. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico que foi criado, assim como vários, no começo da década de 90, para quê? Para fortalecer as regiões do mundo nesse novo cenário da nova ordem mundial. Vocês não podem esquecer que em 1991 a União Soviética ela é dissolvida e o capitalismo ele se expande pelo mundo num fenômeno chamado globalização. Dentre as características da globalização estão os blocos econômicos e o Mercosul é um deles. O Mercosul une uns 4 países que são membros plenos e um que está suspenso. Então, os membros plenos é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que está suspensa desde 2016. É um bloco econômico que, apesar do nome mercado comum, ela não é um mercado comum, é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Ela une os elementos da área de livre comércio com a tarifa externa comum. Então, há entre os 4 países uma circulação muito forte de produtos e o bloco foi criado para que um país venda muito para o outro e meio que bloqueie, e meio que se proteja, no caso o protecionismo, contra os produtos que vêm de fora, que no caso é a tarifa externa comum. Então, entre os países membros do Mercosul, há uma circulação de pessoas, de produtos e também de serviços, sempre sem tarifas de importação, ou pelo menos na teoria deveria ser assim. Uma característica importante do Mercosul é que com a criação do bloco, houve uma grande quantidade de aumento de comércio exterior entre os países membros, né, que era muito fraca até na década de 80 e hoje ela é muito importante, sendo que a Argentina, por exemplo, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E o Brasil é o maior parceiro comercial dos outros 3 países membros. Então, o Mercosul tem essa grande vantagem de ter amplificado as relações comerciais, sociais e econômicas entre os países aqui do Sul. Porém, o Mercosul recebe críticas. Por exemplo, quando você coloca a tarifa externa comum, por exemplo, imaginar que a Argentina queira comprar um carro. Se os argentinos comprarem um carro do Brasil, numa fábrica que está no Brasil, ela não paga a tarifa de importação. Só que se ela for comprar um outro carro de um país de fora do bloco, ela paga 35% de imposto. Então aí o carro fica mais caro. Essas medidas ajudam o comércio do bloco a circular. Só que ela engessa. Então, o elogio ao Mercosul foi essa amplificação do comércio. Porém, a crítica foi que você acaba ficando engessado nas suas práticas comerciais, tendo que mais comercializar entre os países daqui e não pode fazer tratados de livre comércio com regiões, por exemplo, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, como faz o Chile. O Chile preferiu não fazer parte do bloco para justamente poder ter essa liberdade de comércio no mundo. Então, o Mercosul, ele é importante sim, só que ele precisa ser modernizado, ele precisa ser amplificado as suas áreas de comércio com o planeta, porque você se fechar em si mesmo, você acaba não desenvolvendo as suas lógicas comerciais. Então, o Mercosul, ele tem esse avanço, só que ele tem esse retrocesso que precisa ser modernizado. E para fechar, a situação da Venezuela. A Venezuela ela foi muito mais aceita no bloco com aspectos políticos, com fins políticos, do que fins comerciais. Porque o que a Venezuela tem de potente apenas? A sua grande produção de petróleo. Porém, é um país que passa por uma situação econômica e social muito difícil com a ditadura de Nicolás Maduro, e ela foi aceita no bloco quando os países, as 2 grandes potências do Mercosul, que é o Brasil e a Argentina, estavam sob governos de esquerda. Então, a aceitação da Venezuela, da ditadura venezuelana, foi mais com um aspecto com um fim político, que acabou não gerando um aspecto prático importante. Tanto que ela foi suspensa por não respeitar os direitos humanos e os princípios básicos da democracia que o Mercosul criou. Então, esse bloco, ele avançou nesse ano agora, 2019, 2020, com acordos com áreas com a União Europeia, porém, ainda ela precisa ser modernizada em muitos seus aspectos. Ok? Até a nossa próxima videoaula.